Bom dia, estamos iniciando mais uma aula. Lembrando-se que ontem eu tive problema na gravação da aula de matemática e peço desculpa aos pais e aos alunos. Hoje irei gravar a aula de geografia separada da aula de matemática. Por quê? Porque geografia iremos estudar transformações no meio ambiente em que vive e os elementos da paisagem. E na matemática iremos trabalhar adição e subtração. Iremos iniciar nossa manhã pedindo proteção a Deus, que Deus nos proteja, nos ilumine a cada dia e que possamos ter uma manhã maravilhosa de estudos. Na aula de geografia, hoje, iremos pegar o livro de geografia e abrir na página 161. Iremos ler um pequeno texto e depois discutiremos. Há paisagens formadas predominantemente de elementos naturais, ou seja, elementos que não sofreram a intervenção do ser humano, como rios, rochas e vegetação natural. Há também paisagens que foram modificadas pelo trabalho humano. Nessas paisagens, encontramos elementos construídos pelas pessoas ao longo do tempo, como casas, ruas, estradas e pontes. As cidades, por exemplo, são espaços construídos pelo ser humano. Mesmo no campo, apesar de existir bastante vegetação, a paisagem também foi transformada pelos seres humanos para a prática da agricultura e a criação de animais, como é possível observar nessa fotografia. Nessa fotografia, eu tenho os saltos de um rio aqui aparecendo. Isso é uma vegetação natural. E nessa fotografia aqui embaixo, a gente tem uma fotografia de uma plantação. Quer dizer, um ambiente que foi modificado pelo ser humano. Como é que você pode transformar o meio ambiente em que vive? Construindo pontes, construindo casas, construindo prédios, hospitais. Quando a intervenção é feita pelo homem, a gente temos uma paisagem modificada pela ação do homem, como a gente encontra muito comum nas cidades, nas grandes cidades. Já nas florestas, nos campos que a gente vê, onde a vegetação é nativa e que o homem ainda não teve contato, a gente vê a predominância mais de plantas e animais e elementos naturais, como rios, como lagoas. Então, essa é uma paisagem natural. Eu vou dar um exemplo. Você vê um parque ecológico. Um parque ecológico, ela não teve uma grande intervenção do homem. A natureza é preservada neste ambiente. Então, é uma paisagem natural. Se você for no Parque Ecológico no interior que eu fui agora, deixa eu só me lembrar a cidade, foi no Ipu. No Ipu e tem o Bajara. O Bajara, a gente tem um parque lá muito interessante. É um parque natural. Eu fiquei impressionada com a quantidade de riachos, água corrente, uma cachoeira que eu fiquei assim maravilhada. Você vai fazer uma trilha no Parque Nacional de Ubajara, você vê muito a natureza. Tanto é que para você fazer essa trilha, só podem ser feitas tantas pessoas, na faixa de 15 pessoas que podem. A gente não pode sair da trilha. Na trilha, conseguimos ver animais, conseguimos ver riachos descendo, conseguimos ver a infinidade de plantas que eu nem conhecia, um tipo de relevo muito diferente que eu vi nesta região, fiquei maravilhada. A gente também conheceu as cavernas que tem. Então, é um parque onde a vegetação ela ainda é preservada. O homem não teve o acesso de modificar esse meio ambiente. Diferente de quando você está na cidade do Ipu ou de Viçosa do Ceará, que você vê construções de casa, de museus, construção de igrejas, construção de escolas, de pontes. Então, o homem já veio demais, ele já fez construções, ele modificou.
Quando a paisagem é natural, quando predomina mais elementos naturais. E quando ela é modificada pelo homem, o homem interferiu de uma grande forma. Vou dar um exemplo. Aqui no bairro que eu moro, era uma região de areia, antigamente. O que foi feito? O homem modificou. Construiu ruas, levantou casas, prédios, comércios. Então, ela foi uma região totalmente modificada. O bairro do Pio XII, de 20, 30 anos atrás, não é a mesma coisa de agora. Ela foi modificada pelo ser humano. Quando a gente vira a página, a paisagem e as pessoas. O ser humano transforma a paisagem do lugar onde vive para atender às suas necessidades. Para atravessar o rio e o mar, por exemplo, é possível construir pontes. Para encurtar distâncias, é possível construir morros e túneis. Os seres humanos também constroem viadutos para facilitar o trânsito e passarelas para que os pedestres atravessem grandes avenidas com segurança. Isso são formas de você transformar a paisagem. Tarefa de casa hoje vai ser no livro, na página 183. Quais os elementos predominantes na paisagem do lugar onde você mora? Tem elementos naturais ou elementos construídos pelo ser humano? Faça no espaço abaixo um desenho da paisagem do lugar onde você mora. Lembre-se de representar os elementos naturais e os elementos construídos pelo homem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu fosse reproduzir aonde a tia Adriana mora, a tia Adriana iria construir a casa dela, a casa dos lados e algumas plantas que tem aqui na frente. Eu vou ter as modificações que o homem fez e eu vou ter elementos naturais que são minhas plantas. Então, você vai reproduzir o espaço onde você mora. Quais foram as transformações? No ambiente que você convive, existe mais elementos naturais ou elementos que foram modificados pelo ser humano? O ser humano, ele modifica o ambiente para atender às suas necessidades. Um exemplo, você construiu um posto de saúde no bairro, está atendendo a necessidade de atender aquelas pessoas que moram naquele bairro, as suas doenças, as suas necessidades de procurar ao médico. As escolas, das crianças poderem ir a uma escola perto de casa. Então, construções são feitas para atender às necessidades das pessoas.